Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, juntos, vamos fazer o estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. Eu me chamo Lucas Navar, sou apenas um leigo e, junto contigo, vou me aprofundar no conhecimento da Santa Igreja Católica através do Catecismo. Entender o que a nossa igreja ensina e qual é o caminho para, de fato, alcançar um ideal de cristianismo, caminho para, de fato, ser imitador de Cristo. No vídeo de hoje falaremos a respeito dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos eclesiásticos. Nos vídeos anteriores falamos a respeito dos preceitos da Igreja Católica. Antes de darmos início a esta leitura e estudo a respeito dos deveres do próprio Estado, façamos a leitura do ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina. Por que não podeis enganar-vos e nem enganar-nos? E expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. Quais que são os deveres do próprio Estado? Por deveres do próprio Estado se entendem aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do Estado, da condição e do ofício em que se encontra. Quem impôs aos vários Estados os seus deveres particulares? Deus mesmo impôs aos vários Estados os seus deveres particulares, porque eles derivam de seus divinos mandamentos. Explicai-me com algum exemplo como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. No quarto mandamento, sob o nome de pai e mãe, entendem-se também todos os nossos superiores, de modo que deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, amor e respeito dos inferiores para com os seus superiores e de todos os deveres de vigilância que têm os superiores para com seus inferiores. Então vejam, aqui não é simplesmente uma via de mão única, onde o inferior deve obediência ao superior, mas também uma via de mão dupla, onde, enquanto o inferior deve respeito e obediência ao seu superior, também o superior deve amor e respeito aos inferiores, deve também vigilância aos inferiores, porque, mesmo que inferiores hierarquicamente, todos somos irmãos em Cristo Jesus. De quais mandamentos derivam os deveres dos artesãos, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Os deveres de fidelidade, sinceridade, justiça e equidade que eles têm derivam do sétimo, do oitavo e do 10º mandamentos, os quais proíbem toda fraude, injustiça, negligência e duplicidade. Ou seja, aquelas pessoas que ocupam, e aqui quando o catecismo ele trata a respeito de artesãos, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes, então, digamos, administradores de bens alheios seriam um gerente de empresa, um supervisor, um bancário, etc. De quem, a partir do que os deveres destas pessoas estão ordenados, né, na palavra de Deus? Os deveres de fidelidade, sinceridade, justiça e equidade derivam do sétimo, do oitavo e do 10º mandamento, os quais proíbem toda fraude, toda injustiça, toda negligência, toda duplicidade. Ou seja, não cobiçar o bem alheio, não mentir, não enganar. Tudo isso é aplicado, né? Todos esses mandamentos, esta lógica dos 10 mandamentos,
especificamente o sétimo, oitavo e o décimo mandamento, aqui são a construção que forma a lógica de fidelidade, sinceridade, justiça e equidade. Os deveres das pessoas consagradas a Deus. De qual mandamento derivam? Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do segundo mandamento, que ordena cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, tendo elas mesmas, com votos, se obrigado à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Ou seja, aquela pessoa que é consagrada a Deus é então obrigada a seguir aquilo que prometeu por conta do segundo mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja, temos a obrigação de cumprir aquilo que prometemos. Entende? Temos a obrigação de honrar a Deus. Dos conselhos evangélicos. O que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Evangelho para alcançar a perfeição cristã. Acho importante, antes de darmos início a essa parte dos conselhos evangélicos, voltarmos na parte dos mandamentos. E aí vai ficar mais claro esta questão dos estados. Vamos voltar a alguns vídeos anteriores na parte dos mandamentos. Vamos lá. Os mandamentos. Os mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Então vejam, segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Aqui entra a lógica daquelas pessoas que são consagradas a Deus. O que as ordena? O que as limita, entre aspas? Tendo elas consagrado a si mesmas a Deus, tomado Deus em juramento, esta pessoa então tomou o nome de Deus, de tal modo que ela, não sendo livre, né, nós não podemos tomar o santo nome de Deus em vão, não podemos nos consagrar ao nome de Deus e, por um acaso, frustrarmos esta promessa. Entende? A mesma lógica quando a gente vai para os demais mandamentos para falar a respeito das pessoas que administram bens alheios, os artesãos, comerciantes em geral. Sétimo, oitavo e nono mandamento, se eu não me engano, e décimo mandamento. Sétimo, oitavo e décimo. Sétimo mandamento: não furtar. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. E aqui também se encaixa não mentir, etc. Décimo mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Então vejam, nós temos a obrigação de cumprir com os 10 mandamentos. Mas, a depender do nosso estado de vida, a depender da nossa condição, alguns mandamentos são em maior grau aplicados à nossa condição. Então vejam, por exemplo, eu ocupo uma posição de gerência numa empresa. Dentro dessa realidade, mais ainda se aplica a mim a regra do não cobiçar o bem alheio, não mentir, não fraudar, no caso, não não roubar. Todas esses mandamentos mais ainda pesam em mim, porque se no meu ofício há condição para que eu peque contra esses mandamentos, mais ainda eu devo preservar o meu espírito contra este pecado. Mais ainda eu devo ter em mim a lealdade, a fidelidade, a justiça, a sinceridade, a equidade. Por mais difícil que as situações possam se apresentar no dia a dia, mais ainda é a minha responsabilidade. A respeito dos conselhos evangélicos. O que são os conselhos evangélicos?
Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Evangelho para alcançar a perfeição cristã. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são a pobreza voluntária, a castidade perpétua e a obediência em tudo o que não seja pecado. Então vamos lá, conselhos evangélicos são a pobreza voluntária, um voto de pobreza, a castidade perpétua, aquela pessoa que opta por perpetuamente ser casto, é o caso de um padre, por exemplo, uma freira, e a obediência em tudo que não seja pecado. Ou seja, devemos obedecer, como por exemplo, um superior. Temos a obrigação de obedecer nosso superior. Estou aqui falando tanto numa empresa, numa situação empresarial, tanto quanto familiar. Um filho tem o dever de obedecer seu pai, sua mãe, mas em tudo o que não é pecado. Se uma pessoa hierarquicamente superior a você, seja por laço sanguíneo, parental ou de função no trabalho, ou em questão civil de Estado, etc., se esta pessoa lhe dá uma ordem e esta ordem fará com que você peque, então você não tem o dever de obedecê-la, muito pelo contrário, você tem o dever de repreendê-la e agir de acordo com o que Cristo espera de nós. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para melhor assegurar a salvação externa. Porque os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos. Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque nos ajudam a desapegar o coração do amor dos bens terrenos, dos prazeres e das honras, e assim nos afastar do pecado. Então vejam, o prazer evangélico como a pobreza voluntária. Isso leva ao desprendimento dos bens materiais. A castidade perpétua nos leva ao desprendimento dos desejos da carne, tanto da glutonaria quanto da luxúria, etc. E a obediência em tudo que não seja pecado é exatamente não fazer de tudo, né? A lógica de Maquiavel, os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Nosso fim é Cristo. Nós vivemos para, com nossas vidas, vivermos com Cristo, imitarmos a Cristo e assim vivermos com Ele na vida eterna. Dentro dessa realidade, nós não podemos pecar contra este caminho. Nós devemos sempre buscar estar mais próximos de Deus. Mesmo que isso custe um melhor salário, mesmo que isso nos custe um carro novo, uma posição nova na empresa, mesmo que isso nos custe bens materiais ou o amor de alguma pessoa. Nosso dever é para com Cristo. Muito sucinto este vídeo de hoje a respeito dos estados e dos conselhos eclesiásticos. E no próximo vídeo falaremos a respeito dos sacramentos. Isso é muito importante, estudar os sacramentos em geral. Estudaremos a natureza dos sacramentos e entender quais são os sacramentos. Meus irmãos e minhas irmãs, este é o vídeo de hoje. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, compartilhe e vamos entender e conhecer mais a Santa Igreja Católica. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.